do 1 ao 18, tá? A cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o homem que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muitos naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou num templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? O que o Senhor quer trabalhar com a gente com esse texto? Porque há uma porção de paralisia na minha vida que é diferente da de cada uma de nós. E o Senhor quer nos curar da paralisia. Então, cada uma de nós, se a gente pudesse pensar, nós temos áreas que estamos paralisadas. Então, a cura de um paralítico. O que é um paralítico? Primeira coisa que a gente precisa pensar: o que é um paralítico? Paralítico é uma pessoa que não anda, é uma pessoa que está limitada num determinado ponto, estagnada. Então, eu poderia falar para vocês assim, para cada uma de nós, a começar de mim. Hoje, qual é a nossa paralisia? No que nós estamos estagnados? No que nós estamos dando desculpa? Que não tem ninguém para nos levar, que o anjo desceu, o outro chegou, que isso ou que aquilo. Eu acho que a gente precisa pensar. Esse homem aqui, ele tinha muitas desculpas. A paralisia era real. Ele não estava enganando com a paralisia, ele era paralítico. Mas junto com essa paralisia, irmãs, havia um combo de coisas que, assim como a Silvia considerou, na hora da pergunta: você quer ser curado? Se há algo que incomoda muito a gente, qual a resposta que a gente daria? Naturalmente, pensando naturalmente: quero. Mas muitas vezes, irmãs, a gente está tão paralisado que a gente não vê que nem a cura a gente quer mais. Não é porque a gente não quer conscientemente, mas é que de alguma forma essa paralisia, ela
nos parou tanto que nós só temos ela. Então eu vou ler com vocês aqui e quero ir considerando algumas coisas que o Senhor falou para mim. E eu quero dividir para vocês. Então aqui ele vai falar. Passadas essas coisas, que coisas? Jesus vem lá da Galileia, está curando, né? Ele veio fazendo um monte de cura. Então, passando por tudo isso, ele resolve ir lá para Jerusalém, porque ia ter essa festa. Então ele vai. Olha, existe ali a porta das ovelhas. Esse lugar da porta das ovelhas, o André considerou muito bem. Era um lugar onde entravam as ovelhas que iam ser sacrificadas por causa dos pecados. Umas eram por causa dos pecados, outra era a oferta da culpa, outra, cada ovelha era uma coisa. Jesus, ele entra por essa porta também, em Jerusalém, mostrando que ele é a ovelha, o cordeiro perfeito para o sacrifício. Então, a porta da gente entrar, o Deus que a gente segue é um Deus de dores, é um servo sofredor. Essa é a porta. Não é uma porta de flores, não é uma porta de bênção. Nós temos a vida, nós temos tantas coisas, irmãs, depois disso. Mas a porta que ele entrou, a porta que eu vou seguir os passos do meu Jesus, é essa porta das ovelhas. Então nós precisamos lembrar disso. Um tanque chamado em hebraico Betesda. Olha como o Senhor fala conosco, além da letra. Nós precisamos ler a palavra, irmãs, desejosas de ouvir, além do que a letra está falando. O que significa Betesda? Ele falou, casa de misericórdia. Eu vou passar pelo sacrifício, irmãs, mas para onde eu vou? Casa de misericórdia. Com o Senhor, irmãs, a graça, a misericórdia. Mas não sem eu passar pela porta das ovelhas. O qual tem 5 pavilhões. O número 5 na Bíblia é um número que significa responsabilidade. Olha como é que o Senhor é caprichoso. Eu estava lendo e falando, meu Deus, Senhor, como que pode? Ó, porta das ovelhas, sacrifício. O tanque de Betesda, tanque de misericórdia. Mas são 5 pavilhões. Responsabilidade. Vão guardando aí. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Então, todas essas pessoas que estavam ali eram pessoas, a gente pode olhar espiritualmente falando, não só no natural, todas as pessoas ali paralisadas, pessoas que não têm o Senhor, pessoas que estão ali perdidas, esperando alguma coisa. Então, havia uma crença, e a gente sabe o quanto as crenças nos limitam, né? Nós somos limitadas por muitas crenças, coisas que a gente passou de criança, coisa que a gente viveu, coisas que a gente põe na cabeça, talvez coisa que nossos pais derramaram em nós, crenças que nos limitam, que nos escravizam. Eu lembro da Fer contando para mim uma vez que ela queria fazer a unha e ela se sentia, como é que é a palavra que eu falo? Se sentia culpada, essa é a palavra mesmo, de fazer a unha, porque alguém podia ver ela com a unha feita e considerar que ela não estava sofrendo. Isso são crenças. Quantas vezes a gente faz alguma coisa por causa do outro, achando que o outro, e o outro ele sempre vai naturalmente nos medir errado. Ou nós estamos sofrendo demais, ou nós estamos sofrendo de menos, ou nós fizemos errado isso, ou nós fizemos errado aquilo. Não é assim. O ser humano é isso, irmãos. Eu ver o defeito de vocês é muito fácil. Eu olhar para a minha casa é muito difícil. É mais fácil eu ficar olhando para a casa do outro. Então, o Senhor vai trabalhando isso em nós, no nosso caráter. Não é mais sobre mim ou sobre vocês. É sobre aquele que é perfeito.
Eu não tenho condições de ser perfeito e nem vocês, mas nós temos aquele que é perfeito. E neste lugar de perfeição, se eu permanecer, eu recebo a habilitação para as coisas irem colocando em ordem. Ele vai trazendo através da palavra, palavras que me confrontam, palavras que me consolam, palavras que me encorajam. E conforme eu respondo a isso, eu vou ser trabalhado. Se eu resisto, eu fico paralisada nessas crenças. Eu fico presa. Por que eu fico presa? Irmãs, porque é aquilo que eu acredito. E agora, eu não ando mais por crença. Agora eu ando por fé. E fé não é ver. Então, apesar do que cada uma de nós pensa, ou faz, ou age, há o Espírito trabalhando aqui, se movendo entre nós. Mas nós não vemos. Eu tenho a escolha de crer, estou ouvindo aqui, vou pegar isso que está falando para mim, isso aqui, vou buscar isso aqui, eu vou orar isso aqui, porque eu quero ganhar isso aqui, ou então, eu não consigo, eu não vou fazer, ou eu não creio. Em muitas áreas do nosso coração há incredulidade. A gente fica paralisado, porque a gente não crê que o nosso Pai está cuidando de tudo. A gente muitas vezes crê que a gente sabe cuidar melhor. É só a gente olhar para as nossas orações, né? Quando a gente vê, a gente já está dando a direção para o Senhor nas nossas orações. Senhor, vai lá, vai. Não é assim? Eu tenho hora que eu estou dando risada, Senhor, eu de novo, sair, volto, entendeu? Mas conforme a gente vai ouvindo a verdade, ela vai nos libertando, ela vai nos tirando desse lugar de paralisia. Por isso que a comunhão é importante, por isso que estar juntas, irmãs, é importante, por isso que pedir socorro é importante, porque o inimigo ele sempre vai querer que eu fique isolado, que eu fique sozinho, que eu fique desanimado, que eu não tenha fé, que comigo não vai acontecer. Porque com todo mundo acontece, mas comigo, ou meu marido, ou meu filho, ou meu, não sei, não vai acontecer. Essa é a nossa paralisia. Nós vamos prosseguir. Então, nesse lugar, havia um monte de gente que precisava também. Mas precisava do quê? A Mark fez uma consideração muito importante. Um só ali foi curado. Um só. Nós já sabemos que o Senhor trabalha com alguns irmãos com cura, com outros irmãos sem a cura, e em todos os dois casos, a propósito, nós que achamos que bênção é só a cura, na nossa, uma crença que a gente tem. O que é viver bem? É quando a gente não tem problema. E o Senhor fala, tem bom ânimo de passar por aflições. Uma loucura, porque a gente não quer passar. Não é um contrassenso? Só que o Senhor trabalha na nossa dor. O Senhor trabalha na nossa dor. E esse tanto de gente que estava ali, a gente pode pensar. Eles podem não ter sido curados porque o que eles estavam ali era atrás da bênção. Eles podem não ter sido curados porque o Senhor ia trabalhar com eles, apesar do que eles estavam passando. A gente não sabe. Mas uma coisa importante que a gente sabe é que ali estava um homem que fazia 38 anos que ele era paralítico. E o André trouxe eu nunca tinha pensado nisso, mas depois para mim fez todo sentido, com o povo no deserto. E aí eu fiquei pensando, o povo do deserto poderia ter chegado no lugar rapidinho. Eles levaram 38 anos andando em círculo, por causa do quê? O que a gente aprendeu? Que eles não andaram. Incredulidade, rebeldia, idolatria, murmuração, desobediência, com as lembranças no Egito. Então nós vamos pensando. O que nos paralisa? Olha bem, esse homem ficou 38 anos. Lembra que o Senhor ele vai trabalhar no natural
para revelar o espiritual. No deserto eles ficaram andando 38 anos. Não é porque o Senhor não queria abençoar. Na verdade, eles nem viram o tanto de bênção que eles receberam durante o deserto. Porque quando eu estou paralisada, irmãs, eu só vejo aquilo que é a minha paralisia. Eu só vejo que eu não levanto. Você viu que tinha um monte de gente ali. Em nenhum momento ele fala: Senhor, mas já que o Senhor vai me curar, olha quanta gente aqui. O Senhor tem poder para curar. Vocês entendem como a gente só olha para nós? Então o que o Senhor está trazendo isso aqui para nós? Para nos condenar? Não, irmãos. Para nos encorajar. Olha além da sua paralisia. Olha além do que está difícil para você. Olha além do que está sendo o motivo da sua murmuração. Olha além do que está no seu passado. Olha o que está por vir. É incomparavelmente melhor. Senhor, mas eu não creio. Eu não consigo nem pensar nisso. Me ajuda. Traz a revelação disso, desse desejo. Perfura meu coração com essa verdade. Para que eu queira olhar para frente. Porque aqui é um tempo. Um pequeno tempo. Se a gente conversar com cada uma aqui, se a gente tivesse tempo para cada uma falar um pouquinho, eu duvido que teria uma que pulasse a vez que não está passando por nada difícil. Aí muitas vezes fala assim: ah, mas você não está passando por que eu estou passando. Não é? Não sei nem como você. Ou não no tamanho que eu estou passando. Porque quando eu passo, irmãs, para o outro pode ser pequeno, mas para mim é grande. Para mim é grande. Para mim está machucando. Para mim está impedindo eu de andar. Por isso que eu preciso desse cordeiro perfeito. Porque para mim é impossível ele chegar na água lá sem a ajuda de alguém. E isso é para nós também. Não é na minha força. É na força do Senhor. Na minha força, esse hino que a gente cantou, a vitória é daquele que o contempla. Nós não temos, irmãos, como ter vitória em nós mesmos. Porque nós nos paralisamos por muitas coisas. Por muitas coisas da nossa caminhada. Mas nós estamos precisando, irmãs, de atalaias, de profetas, de irmãs comprometidas com a palavra, cheias do poder do Espírito, para nos ajudar, para nos dar a mão. Eu, lendo isso aqui, eu lembrei daquele aleijado, que 4 pessoas abriram o teto, desceram. Irmãs, quem tem irmãos fervorosos, cheios de vontade de conhecer o Senhor, não está só. Ele não tinha ninguém. Não sei se é por causa da amargura do coração dele. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Que aqueles que não estão só, eles são carregados. Porque há momentos na nossa vida que nós não vamos achar. Há momentos na nossa vida que nós não temos força. Não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema é eu permanecer nessa solidão. E eu não entender a hora que o Senhor está me chamando. Quer ser curado? Quer levantar aí e andar? Mas será que a gente quer mesmo? Será? Então ele vai falar aqui, ó. Queres ser curado? Aí respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. A gente podia falar assim: Senhor, ninguém tem um marido igual eu tenho. Meu marido é muito difícil. Senhor, ninguém tem um filho igual eu tenho. Ô Senhor, ninguém tem algo que eu desejo tanto, sei lá, não sei, ou que eu não tenho. Não é? Mas nós esquecemos que o Senhor é o Deus do impossível, que tem todo o poder. Mas há uma entrada, a porta das ovelhas. Não é, irmãs,
querendo ter um relacionamento com o Senhor só pela bênção, só para ser curado. Como foi falado aqui, Ele quer forjar Cristo em nós. Lembra, nós somos totalmente imperfeitos, incompatíveis com a santidade. Totalmente. O que nos habilita é ter o Espírito e responder à luz que Ele vem derramando. Como que nós vamos nos conformar com Deus Santo? Vai doer. Nós vamos ter circunstâncias. Mas, irmãs, a cura, a provisão, a gente teme essa conformação e esquece que acima de toda essa conformação há um Deus de toda graça. Um Deus que tem um consolo para cada uma das nossas situações. Mas Ele vai falar para nós, no meio da dor, no meio da paralisia, levanta e anda. Ele vai falar isso para nós. Levanta e anda. E toma o teu leito, para você lembrar que agora quem carrega o leito é você. Antes, o leito te paralisava, mas agora você carrega. Agora você não precisa mais ficar prostrado, porque em Jesus nós temos provisão para entrar nessa porta das ovelhas, para receber a graça, para exercer a responsabilidade que precisamos diante dessa salvação, dessa tão grande salvação. Nós vamos continuar. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Irmãs, duas coisas importantíssimas para mim. Ele nem sabia por quem ele tinha sido curado. Essa é a graça do Senhor, que nos chama sem a gente querer. Nós não vamos lembrar do dia que nós estávamos parados nesse tanque, na frente desse tanque, e não andava para canto nenhum, correndo atrás de tantas coisas. E o Espírito vem e nos toca. E a gente é despertado para as coisas do Senhor. Nós nem sabemos que dia que foi que nós recebemos essa bendita graça. Nós nem lembramos porque estamos no Senhor. Talvez uma dor, talvez uma doença, talvez um amigo que falou, não sei. Mas nós nem sabemos. E aí a gente começa a ter a oportunidade de olhar quem é que tem me chamado. Ó, que a religiosidade faz com a gente. Hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. O doente ser curado não importa. O que importa é que no sábado é um dia de descanso. E no dia do descanso não é para ser curado. Então, isso nos mostra, irmãos, o quanto a gente precisa se libertar da religiosidade. O quanto a gente coloca o Senhor numa caixinha e muitas vezes sufoca o outro irmão, condenando, falando o que o Senhor não mandou falar. É verdade que o sábado era um dia de descanso, mas ali para a vida desse homem, o descanso tinha chegado. E o descanso, que é Jesus, é maior do que o dia. Mas muitas vezes a gente não se alegra com o outro. A gente se alegra em ficar preso na nossa caixinha. Então, nós precisamos entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. O que o Senhor quer nos chamar a atenção. Para que a gente possa amar e ser. Quando. Ai, me fugiu a palavra. Mas é quando eu tenho empatia. Ter empatia com o outro, com a dor do outro. Ainda que essa dor eu não tenha passado ou eu não entendo. Não é sobre eu entender.
É sobre eu ser um canal do fluir do Senhor. Esse homem vai lá pro... Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia tirado, porque havia muita gente naquele lugar. Por que o Senhor se retirou daquele lugar? Onde ele ia tinha um monte de gente. Por que bem aqui, onde também tinha um monte de gente, ele se retirou? Isso, mas todo lugar que ele ia tinha. Por que aqui ele saiu? Porque o Senhor sabe o que a gente não sabe, irmãos. O Senhor sabe quem estava ali só para bênção. E o Senhor não vai ter relacionamento de Papai Noel uma vez por ano, Feliz Natal. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Se é um lugar onde ele tem propósito, ele vai e ele fica. E ele opera. E ele faz. Mas ele conhece departamentos do nosso coração que nem nós mesmos conhecemos. Por isso a nossa dependência dele. Dia, tarde e noite. Porque ele sabe. Ele sabe. Hoje mesmo eu conversei com uma mocinha, falando isso para ela sobre oração. A gente precisa olhar, perceber, prestar atenção que a gente ora. Às vezes nós estamos tratando o Senhor como um negócio. Senhor cuida, Senhor livra, Senhor faz, Senhor salva, Senhor isso, Senhor... Um sargento. A gente não fala assim, Senhor, lava meu coração, limpa meu coração, me ajuda nessa circunstância, que essa circunstância eu frutifique o Senhor, porque a tua palavra fala que aqueles que são teus, as obras vão acompanhar. O Senhor fala que aqueles que buscam o Senhor, as bênçãos vão correr atrás de nós. Senhor, aonde em mim está paralisando as tuas bênçãos? Aonde em mim está paralisando eu não te conhecer mais? Aonde em mim precisa ser tratado, curado? Eu não quero ter medo. A palavra fala que o Senhor é um Pai de amor. O Senhor é todo amor. Ele é o amor. Ele é. Aí ele fala assim, vocês que amam os filhos, têm coragem de dar uma cobra? De dar um escorpião? Aí a gente acha que o Senhor vai fazer isso com a gente. A gente teme. Se nós, que amamos os nossos filhos, e quando eles desobedecem, a gente desama numa rapidez, rapidinho, calcula o Senhor que é todo amor. Mas nós não queremos nos relacionar assim, porque o Senhor é um canal de amor por nós. Mas quando a gente não quer amar, o amor é pior do que a raiva. Quando eu tenho dificuldade de perdoar, quando eu tenho dificuldade de andar segundo a mim, quando eu tenho a dificuldade de dar o outro lado, o amor pode me matar. Pode me matar. Porque o amor cobre multidão de pecados. Lembra de Jonas? Ir pregar para Nínive? O que fez ele fazer? Ele era um profeta, irmãos. Ele sabia que o Senhor ia chegar lá e a hora que falasse, as pessoas iam ser perdoadas. Aquelas pessoas que, segundo ele, não mereciam perdão. Aí quando eu olho para a minha vida, tem tanta gente que parece que não cabe no reino do Senhor. Aí essas pessoas eu faço separação. Essas pessoas eu tiro. Só que eu esqueço que dentro de mim flui um rio de amor. E esse amor pode muitas vezes me sufocar. Porque eu, em vez de deixar ele fluir, eu deixo ele retido no meu coração por causa do meu egoísmo, por causa da minha maldade, por causa da minha falta de perdão, por causa da minha falta de tempo, por eu estar preocupada com os meus. Lembra? Dentro de nós flui um rio de todo amor.
Esse amor pode nos curar, pode nos libertar, pode nos sarar de todos os traumas e ser suficiente para nós. Mas se eu não crer, não vai fluir através de mim. E eu vou ficar paralisado. Naquilo que aconteceu lá atrás, naquilo que... Porque quando a gente olha para as nossas situações, quando acontece, pelo menos eu vou falar de mim, nas situações que eu lembro que foram muito, muito difíceis, meu Deus, mas por que eu? Eu nunca achei que eu merecia o que eu passei. Agora, quando eu penso assim, o que eu estou falando do Senhor para vocês? Ele não é justo, irmãs. Porque afinal de contas, se fosse a Duda passando, tudo bem, mas eu? É isso que eu estou falando. E aí ele precisa mostrar para mim, irmãs, que o meu coração tem isso. Ele precisa limpar esse meu coração, apesar de tudo isso que eu acho. E entrar nessas áreas da minha vida. Que eu preciso desesperadamente dessas situações. Ainda que eu acho que eu sou a última bolacha do pacote. Aí ele vai me mostrando. E é um processo. Eu vejo uma parte, ainda sofro por causa de outra. Daqui a pouco ele mostra mais um pouquinho de luz. Daqui a pouquinho ele mostra um pouquinho mais de luz. E quando eu olho para trás, eu posso ver, no meu caso, que eu só fui sustentado por causa da misericórdia dele. Porque se dependesse da Alessandra pôr a mão e resolver aquele problema, a Alessandra talvez nem aqui estivesse falando para vocês. Talvez ela estaria completamente perdida. É isso que a gente precisa entender. Só que a gente só vê, irmãs, depois que o véu é rasgado. Depois que as nuvens vão se dissipando. Apesar da dor, segura minha mão. Não só. Porque se eu tiver que segurar, eu não seguro. Já falei isso para vocês muitas vezes. Muitas vezes eu acordava e dormia com essa oração. Segura minha mão. Eu quero soltar. Eu quero soltar. Eu sabia no meu intelecto que se eu soltasse eu estava perdido. Mas no meu emocional, eu queria soltar. Eu queria outra história. Eu queria justiça própria, eu queria ter direito. Eu queria ter tudo que eu achava que eu tinha, que eu merecia. E aí o Senhor vai trabalhando, irmãs. E através dessa dor, porque dói. Mesmo a gente entendendo tudo isso, dói. A dor dói. Mas aí a gente olha para trás e vê quanto o Senhor nos carregou, o quanto realmente esse Senhor segurou as mãos, o quanto realmente esse Senhor falou, levanta e anda, porque se Ele não fala, a gente está lá ainda. É sobre isso, sobre Ele ser suficiente, porque nós todas somos pecadores. O que nós sabemos fazer é pecar. Dependendo de onde a gente foi criada, a gente tem uma moral, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não mato, não faço isso, não adultero, não falo palavrão. A gente vai ficando um pouco mais lapidado. Mas se eu não souber onde está o meu coração, talvez eu seja pior do que aquele que faz tudo isso. Como aconteceu com a samaritana. E a hora que ela entendeu o que era essa água viva, nem sede ela teve mais. Os fariseus conheciam a palavra de cor. Você acha que eles não buscavam o Senhor? Eu acho que eles buscavam, eles queriam o Senhor. Mas eles estavam presos na aparência da religiosidade. Falar crentez, parecer crentez, mas dentro da casa viver como alguém que não conhece. Não reconheceu uma cura.
não ter alegria de alguém ser curado, não ter alegria de alguém ser liberto de espírito imundo, não ter alegria de alguém estar numa situação de vitória. Por quê? Porque a lei, ela nos limita. Existe a lei. Você vê como é que a lei nos protege? Se roubar, vai preso. A lei é que a gente não é capaz de obedecer. É por isso que ela fica incompleta. Porque nós, como pecadores, nós nunca vamos conseguir obedecer tudo. Mas existe aquele que fala para você hoje, levanta e anda, apesar de toda a situação, porque eu cumpri tudo aquilo que foi pedido. E aí, o Senhor acaba com o versículo 17 falando assim: os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãs, o que quer dizer o descanso? Pensa aí. Ó, nós temos aqui, até anotei aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui. O descanso, ele vai falar do sábado, que eles eram contra o sábado, que é o descanso, que a gente sabe que é Jesus. E ele vai falar de Deus ser pai de Jesus. O que é o pai? Paternidade. É duas áreas que o inimigo nos ataca. Descansar no Senhor, que Ele está cuidando, e na paternidade. Toda vez que eu me senti culpada, que eu senti que eu tenho que fazer alguma coisa, não é que eu não tenho não, mas quando é o Senhor que nos chama, Ele levantou e andou. Ele não ficou questionando que Ele ia carregar o leito, que o leito estava pesado, que Ele nunca tinha carregado o leito, que era estranho para Ele carregar o leito. Você viu que não teve questionamento? Quando o Senhor nos chama para uma obra, nos chama para uma missão, nos chama para um propósito, irmãs, é o Todo-Poderoso que está nos chamando. Nós vamos. A palavra dele cria. Era tudo sem forma e vazio. E através da sua palavra, Deus Criador foi criando todas as coisas. Quando a palavra entra, irmãs, quando ela entra, a gente não esquece. Agora, quando a gente quer fazer pelo nosso esforço, para inglês ver, já é um fato que o Senhor não dá. Porque o Senhor fala que o que faz uma mão não faz a outra. Então nós precisamos ser libertos de todas as amarras que o inimigo faz, distorcendo a verdade. Não é contando uma mentira, é distorcendo a verdade. O Senhor não nos culpa, Ele nos corrige, mas Ele não nos culpa. O Senhor nos chama e nos busca quando nós estamos paralisados, mas nós precisamos parar de dar desculpa. Nós precisamos levantar e andar. Quer ter uma vida com o Senhor? Vai ser uma vida que vai passar pela porta das ovelhas, mas não vai faltar misericórdia e graça. Não vai faltar. Nós vamos passar por aflições, como a gente fala toda reunião, mas há provisão. O Senhor, em todo o tempo no Egito, antes de tirar o povo dele de lá, com o Egito ele tratava de um jeito, com o povo dele ele tratava de outro. Ele faz separação em quem é dele e quem não é dele. Ele faz. Ele faz. Agora eu preciso ver Ele como Pai, para que eu tenha descanso. Amém? Alguém quer completar alguma coisa?
Nossa, irmãs, essa palavra falou muito hoje comigo. Vocês não fazem ideia, minha mente ficou até cansada. Verdade, minha mente ficou até cansada, porque eu falei, Senhor, eu nem vou sondar meu coração, tudo que me paralisa. Porque foi tanta informação, parecia que ia pulando as letras, as palavras. O quanto o inimigo engana o povo de Deus através da religiosidade, através das mentiras distorcidas. A gente esquece quem o Senhor é. E para fechar, lembra que eu falei para vocês que o Senhor está falando de contemplação para mim? E eu creio que é para vocês também. Irmãs, nós só vamos ser libertas se a gente aprender a contemplar o Senhor. Olhar para Ele. Quanto mais eu ver Ele, mais dele eu vou ter. Quanto mais eu ficar em volta do meu problema, ele não vai aparecer. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu já passei por momentos, eu creio que vocês também, que nada mudou. Eu já passei por momentos que eu tive vitórias sobrenaturais. E eu já passei por momentos que nada mudou. Mas a graça do Senhor é tão abundante que aquilo que me afligia, aquilo que me trazia muito sofrimento, ficou para trás, irmãs. Para a glória dele. Não é por mim, irmãs, aguenta isso. Não é por mim. É porque quando a gente entende, e eu oro ao Senhor que essa palavra, o Espírito entre no coração de cada um de vocês, para vocês entenderem. Não é sobre mim, é sobre o poder do Espírito. Quando ele entra, nem a gente acredita que apesar de não ter mudado, nós estamos livres. Você perguntar por que, eu não sei explicar. Não tem jeito de explicar. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com o Senhor que a gente contempla. Por isso, irmãos, nosso chamado hoje. Entregue para o Senhor tudo que está te paralisando. Toda circunstância que está te afligindo. Entrega para Ele, porque o fardo dele é leve. O fardo está pesado? Não é o dele que você está carregando, irmão. Não é. O fardo dele é leve. Ele é suficiente. Você está querendo Ele mais alguma coisa? Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Hoje, nosso dia é hoje. A gente não muda ontem. Mas a partir de hoje, irmãos, nós podemos experimentar mais da misericórdia, mais da graça, mais do amor do Senhor. Nós somos um povo que podemos experimentar o céu aqui na terra. Nós podemos, irmãos. Nós podemos. Apesar daquele que maldiz, apesar daquele que faz confusão, apesar daquele que só atropela as coisas, apesar daquele que não tem responsabilidade, apesar daquele que não sabe amar, Ele é para todas essas coisas. E para encerrar mesmo, a gente tem muita luta no dia da quinta-feira. Não sei vocês, mas para mim parece que acontece tudo e mais um pouco, né? É uma batalha espiritual, irmãos, creia nisso. É uma batalha para entregar a palavra, é uma batalha para essa palavra chegar dentro do coração de vocês, é uma batalha para o Espírito poder habilitar. Não deixe de vir porque está desanimado, porque está cansado, porque acha que não está enquadrando em nada. Todas nós precisamos ser aperfeiçoadas. Todas nós. E nós estamos juntos. Para uma ganhar da outra aquilo que já ganhou de Cristo. Amém?